Para quem me acompanha há mais tempo, talvez já tenha ouvido o meu testemunho de conversão, mas para quem não ouviu, eu quero contar para você. Você sabia que eu sou resultado de um culto de rua? Eu não era servo do Senhor, eu ainda não tinha aceitado a Jesus quando eu era adolescente. 1986, a maioria de vocês não sabe nem o que é isso, que é século passado. Eu nasci em 1970, em 1986 eu ainda ia fazer 16 anos, eu estava com 15 anos, e uma igreja foi fazer um culto em um campo de futebol perto da onde eu morava. E vocês sabem que adolescente geralmente anda em grupo, dificilmente você vê adolescente sozinho. Se você vê adolescente sozinho, vai lá conversar com ele que ele está com problema. Adolescente tem que andar de galera, tem que ter bagunça, tem que ter farra, tem que tomar bronca, né? Tem que ter puxão de orelha. Adolescente quietinho, sozinho, meu irmão, é depressão, tem um negócio de gilete para cortar braço, tá com algum problema, foi abandonado pelo amor e tá achando, tá pensando em morrer. Não deixa adolescente quietinho, sozinho, não. Adolescente, para ficar feliz, para estar legal, ele tem que estar fazendo bagunça. E eu fiz bagunça pra caramba quando eu era adolescente. E nesse culto que a igreja fez em um campo de futebol, ia passar também um filme. E o nome do filme era O Inferno em Chamas. Contava a história da vida pós-morte daqueles que não aceitaram a Jesus e não se salvaram. O alerta que Jesus mesmo deu quando ele disse assim: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Olha só, Jesus falou de condenação no mesmo contexto que ele falou de salvação. E durante a passagem do filme, foram passando algumas histórias, alguns trechos bíblicos eram citados, falando sobre o lugar de tormento que aguarda aqueles que não aceitam a Jesus, que não se arrependem, que não recebem a sua salvação. E em um determinado momento, teve uma cena em que pareceu passar um jovem que era mais ou menos da minha idade. E aquilo me espantou, eu fiz assim: ué, aquele garoto ali tem a minha idade? Quer dizer então que se eu morrer agora eu não estou salvo? Aí eu pensei, eu preciso bem aceitar Jesus. Aí eu comecei com esse pensamento. Um colega que estava do meu lado, um grupo de adolescentes, virou para mim do nada e falou assim: Moisés, você já foi em igreja de crente alguma vez? Aí eu falei que sim. Quando eu era criança eu ia muito porque os meus avós eram cristãos e eles frequentavam uma igreja, e a minha mãe sempre me levava na igreja que os meus avós eram, a gente ia muito. Mas quando eu fui crescendo, a minha mãe parou de ir, eu também parei, a gente abandonou. E eu voltei a pergunta para ele: você já foi? Ele disse: eu fui. E teve uma vez que eu fui que o homem perguntou lá: quem quer aceitar Jesus? Eu fui lá e aceitei a Jesus, mas eu não voltei nunca mais. Aí eu falei para ele: cara, você está querendo ir para a igreja, não tá? Se você quiser, eu conheço todo mundo na igreja do meu avô. A gente pode ir lá amanhã, aceita Jesus lá mesmo e a gente fica. Pessoal, e lá se vão 36 anos depois, eu continuo servindo ao Senhor por causa daquele culto que foi feito em um campo de futebol. Se essa igreja ficasse lá dentro da igreja, lá nas quatro paredes, domingo de manhã, domingo de noite, não pregasse no campo, não fosse para fora da igreja, talvez eu não fosse salvo até hoje. Mas eu fui salvo por quê? Porque a igreja estava fora do templo. E pessoas que não costumam ir à igreja, elas não participam de culto. Mas quando o culto é na praça, quando é na rua, quando é no campo de futebol, as pessoas podem participar do culto, do louvor, da adoração. O Espírito Santo pode falar com elas e elas podem responder ao Senhor dizendo: Senhor, eu estou tão feliz com esse louvor, eu quero aceitar ao Senhor, eu quero voltar para a tua presença, eu quero me arrepender dos meus pecados e receber Jesus. Isso pode acontecer com você agora, na praça. Aconteceu comigo e eu sei que eu estou aqui para testemunhar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então fique atento. Se o Espírito Santo falar ao seu coração, não endureça. Diga: Senhor, eis-me aqui, faça em mim a tua vontade, o teu querer.